Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, pastor Marcelo Keiler. Eu gostaria de deixar um versículo da palavra de Deus para a sua meditação que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículo 16, que diz assim: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Meus amados irmãos, o jovem rico tinha tudo para ser feliz, mas foi o único indivíduo que foi a Jesus e saiu pior do que chegou. Mesmo sendo amado por Jesus, desperdiçou a maior oportunidade da sua vida. A despeito de ter vindo a pessoa certa, ter abordado o tema certo e recebido a resposta certa, ele tomou a decisão errada. Amou mais o dinheiro que a Deus. Amou mais os prazeres transitórios desta vida que a salvação da sua alma. Podemos elencar várias coisas boas que o jovem rico possuía. Em primeiro lugar, meus amados, ele era jovem. Este jovem estava no alvorecer da vida. Tinha toda a vida pela frente, toda a oportunidade de investir seu futuro no reino de Deus. Ele tinha saúde, vigor, força e sonhos. Os jovens têm entusiasmo, projetos e oportunidades. As dobras do futuro reservam-lhes muitas aventuras. Em segundo lugar, meus amados irmãos, ele era riquíssimo. Este jovem possuía tudo o que este mundo podia lhe oferecer: casa, bens, conforto, luxo, banquetes, festas e dinheiro. Ele era dono de muitas propriedades. Muitas pessoas trabalham arduamente a vida toda e não conseguem amealhar riquezas. Este jovem, no alvorecer da vida, já era riquíssimo. A graça comum de Deus despejara sobre sua cabeça privilégios sem conta. Em terceiro lugar, ele era proeminente. O jovem ele era um homem de posição. Possuía um elevado status na sociedade. Tinha fama e glória. Apesar de ainda ser jovem, era muito rico. Além de ser rico, também ele era um líder famoso e influente na sociedade. Ele tinha reputação e grande prestígio. Este jovem tinha dinheiro e inteligência, tinha prestígio e influência, tinha poder e destaque. Apesar de tão novo, meus amados, era cercado de honras, estava no topo da pirâmide, havia alcançado o zenite da fama e do sucesso, havia galgado todos os degraus da glória. Sua vida era um portento, sua projeção um fenômeno raro, estava na frente dos seus pares, era uma pessoa singular. Em quarto lugar, ele era virtuoso. Este jovem, meus amados irmãos, ele tinha alcançado nota máxima, não apenas na opinião popular, mas também em sua própria avaliação. Ele se considerava portador de excelentes predicados morais, olhava-se no espelho e dava nota máxima a si mesmo. Considerava-se um observador da lei. Não vivia em orgias e farras, mas pautava sua conduta pelos mais rígidos padrões morais. Sua vida exterior parecia irrepreensível, certamente. Devia ser um religioso conhecido na sinagoga. Era um jovem que muitas mulheres cobiçavam como gênero. Em quinto lugar, ele era sedento espiritualmente. Depois de dizer a Jesus que era um observador da lei, perguntou: que me falta ainda? Seu coração, meus amados, não estava satisfeito com coisas. Ele queria algo mais. Ele tinha sede das coisas eternas. Seu dinheiro, sua reputação e sua liderança não preencheram o vazio da sua alma. Ser rico não basta. Ser honesto não basta. Ser religioso não basta. A nossa alma tem sede de Deus. Em sétimo e último lugar, ele foi a pessoa certa da maneira certa. Ele foi a Jesus, o único que pode salvar. Não buscou atalhos, mas o único caminho que podia levá-lo a Deus. Foi a Jesus com pressa, correu ao encontro de Jesus. Tinha urgência para salvar sua alma. Foi a Jesus de forma reverente. Ajoelhou-se diante do Senhor, humilhou-se e demonstrou ter um coração quebrantado. Ele foi amado por Jesus. Jesus viu seu conflito, seu vazio, sua necessidade e o amou.
No entanto, meus amados, a despeito de tudo isso, o jovem rico demonstrou que estava enganado sobre a salvação. Pensou que era uma questão de mérito, estava enganado a respeito de si mesmo, julgava-se um observador da lei e não um transgressor dela. Estava enganado também a respeito da lei de Deus. Pensou que observando determinados preceitos externos, estava quite com a lei. Jesus viu, porém, não apenas os seus atos, mas o seu coração. Aquele jovem não apenas possuía dinheiro, mas era possuído por ele. O dinheiro era o seu Deus. Jamais poderia servir a Deus e as riquezas, ou a Mamon, como diz outra versão. Ele deu mais valor à riqueza que se ajunta na terra do que os tesouros do céu. Ele rejeitou a salvação por amor ao dinheiro. Ele saiu triste da presença de Jesus porque amou mais a terra do que o céu, mais o dinheiro do que a vida eterna, mais a si mesmo do que a Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida abundantemente em nome do Senhor Jesus.